O Museu Brasileiro de Rádio e Televisão traz mais um depoimento de um ator que tem muitos anos de TV, muitos anos de teatro e que tem com certeza uma história muito bacana. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais de Cláudio Fontana. Poxa, me chamou de velho, né? Muitos anos de televisão, muitos anos de teatro. Podem ser 20. Tô brincando. Tô brincando. Mas são muitos anos, não São muitos Cláudio? anos. E você sabe que tem uma curiosidade? Eu nunca quis ser ator. Eu gostava de novela, assistia cinema, obviamente, mas eu estudei economia, me formei em economia, em administração de empresas, trabalhei com marketing durante muito tempo e, paralelamente a isso, eu fazia atletismo no Clube Pinheiros. E um dia o clube contratou um técnico que veio da Polônia, com um sistema de treinamento bem radical, e a gente não aceitou aquilo, tinha que tomar umas substâncias estranhas, enfim, para melhorar o desempenho. E a gente discutiu com o técnico e eu saí e eu vi um cartaz, procura-se ator para o grupo de teatro amador do Clube Pinheiros. Era o Silnei Siqueira que estava dirigindo ali, e eu entrei e eram pessoas do clube que faziam teatro para se desinibir, por hobby, e comecei a fazer teatro ali e me apaixonei por essa possibilidade de você viver outra pessoa, de viver um outro personagem, outras emoções que não são as tuas. E aí eu comecei a fazer teatro amador, daí me profissionalizei num espetáculo e depois a televisão me chamou. E você deixou de lado a economia, deixou de lado a administração? Quando a TV Globo me chamou, quando eu fiz minha primeira peça profissional, que era uma peça com a Laura Cardoso, direção do Gabriel Vilela, que trabalhava como diretor no clube, ele se profissionalizou, me convidou, eu comecei a ensaiar, os ensaios eram à noite, as apresentações também. Aí eu falei assim, vou ver o que vai dar. E aí a peça foi um sucesso, eu ganhei um prêmio, meu único prêmio de ator revelação, um prêmio PETESP. E aí o Silvio de Abreu e o Jorginho Fernando foram assistir a peça foi para o Rio, fez um sucesso muito grande. Estamos falando de que peça? Vem Buscar-me que ainda sou teu, do Carlos Alberto Sofredini. Ok. E aí eles me chamaram para fazer minha primeira novela, que foi Deus nos acuda. Quando você estreia em teatro e é premiado logo de cara, assim, aí você teve certeza, né? É esse o caminho que eu vou seguir? Não tive certeza, porque eu me preocupava muito com a estabilidade. Eu estava pagando meu apartamento que eu tinha comprado, eu já tinha uma carreira de 10 anos como gerente de marketing de uma empresa, de uma multinacional inglesa. Eu tinha ido para Londres pela empresa, fazer um estágio em Londres. Então, era trocar uma coisa muito fixa e muito boa por algo incerto. Mas quando a TV me chamou, eu ia ter um contrato, ia ter um salário, pelo menos até o final da novela. Eu falei assim, se eu não arriscar e seguir esse instinto, aceitar esse convite, eu vou me arrepender pro resto da vida de não ter tentado. E se não der certo, eu volto para o marketing, né? Um ano que se perca numa carreira de marketing não é nada. Eles até gostam quando o profissional de marketing muda de empresas, quer dizer, que tem uma carreira dinâmica, não fica estável no só emprego. Então eu aceitei e foi muito bacana, que eu pedi demissão, o meu chefe ficou zóio desse tamanho e ele falou assim, vai Cláudio, isso demonstra que você é uma pessoa que gosta de se arriscar, e ele foi em todas as minhas estreias de teatro. Então foi uma coisa muito Então vamos bacana. falar desse começo na televisão. Você já começa na Globo, começa numa novela de Silvio de Abreu, que então escrevia novelas de alta audiência. A gente está falando de Deus nos acuda. Deus nos acuda, foi em 92, com a direção do Jorginho Fernando. E com um personagem importante na história, né? Era um personagem muito bacana, ele se chamava Igor. Era uma comunidade de rapazes que moravam, acho que era eu, Edgar Amorim e Flávio Silvino. E Luiz de Baricelli. Eram 4 meninos que moravam numa república e o Igor, o personagem que eu fazia, era o único rico, filho de uma família rica, que era um videomaker, que tinha brigado com o pai e não se dava com a família. Então foi uma experiência muito bacana, porque na primeira novela, na verdade, quando eu revejo, na verdade, você não cria muito um personagem. A televisão tem um lado muito técnico. Então você tem que aprender a olhar para a câmera, aprender quando a câmera está em você, quando o diretor faz o corte.
Então eu acho que essa primeira novela foi para me acostumar com o ambiente técnico da televisão. Os ensaios às vezes você ensaia várias cenas, depois vai gravar o bloco inteiro. Então eu fui aprendendo. Eu me lembro de uma cena que eu fiz com a Glória Menezes, que a gente estava conversando numa cena assim, eu e você, aí era uma câmera só. Então ela gravou o lado dela e depois a câmera mudou. Quando foi gravar o meu lado, ela levantou e saiu. Porque ela estava com dor de cabeça. Aí o Jorginho falou assim, gravando. Eu falei assim, não dá para gravar, a Glória não está aí. Ele falou assim, não, a Glória já foi embora. Ela estava com dor de cabeça. E aí eu tive que contracenar com nada, com vazio, que é uma coisa normal em televisão. Depois você aprende que não foi algo sacana. Não tem nada contra você, né? Não, Faz depois parte a gente riu disso. Eu falei, Glória, a primeira cena que eu fiz com você, você sumiu. E ela falava, você acredita, eu estava com dor de cabeça. Então essas coisas a gente vai aprendendo, né? Esses são os pequenos truques de televisão, os macetes de televisão que se aprende numa primeira novela. E logo depois você está no absoluto horário nobre da televisão brasileira, fazendo Fera Ferida, né? Logo depois de Deus Acuda, eu voltei para o teatro. Fui fazer um outro espetáculo com a Beatriz Segal e esse espetáculo fez muito sucesso. A gente foi convidado para ir para o Festival de Londres. E até interpretei em inglês num pequeno teatrinho perto do Tamisa chamado Riverside Studios. E esse espetáculo voltou para o Brasil. E mais uma vez o pessoal de televisão foi assistir e eu fiz amizade com o Denis Carvalho. O Denis falou, Cláudio... Esse espetáculo era? Esse espetáculo chamava-se A Guerra Santa. A Guerra Santa. Do Luiz Alberto de Abreu, que a gente fez no CCBB do Rio. Então o Denis foi assistir, gostou muito, falou, eu já tinha pensado em você para esse papel, queria te convidar para a novela, uma novela das 8. E aí foi foi um grande sucesso, Fera Ferida, né? Uma novela do Aguinaldo Silva, que tem uma dramaturgia muito fascinante, porque ele brinca com a fantasia, quer dizer, o Flamel, que era o Edson Celulari, mexia com ossos, transformava ossos em ouro. É um universo de fantasia, né, dentro da dramaturgia. Então era uma novela muito bacana. De repente, você ser guindado a um dos galãs das novelas globais? Pesa muito? Eu acho que pesa, Eu não diria que eu não estava preparado, mas eu acho que você entra num mundo que você acredita que você é um grande ator, e não é isso, né? Eu acho que o grande ator é aquele que faz a sua carreira, depois de muitos anos, é aquele que insiste, que trabalha no teatro, que trabalha no cinema, que produz teatro, que faz televisão, enfim, é a soma dos teus trabalhos que te faz um grande ator, não é simplesmente um sucesso. Eu me lembro que eu tinha um pouco de vergonha na rua, as pessoas me reconheciam e eu me peguei andando com a cabeça baixa, porque eu tinha vergonha disso. Ou seja, não estava muito bem preparado para fazer um grande sucesso. Depois da segunda, terceira novela, eu já me acostumei a dar autógrafo. Naquela época era autógrafo mesmo. Não era foto. Mas o sucesso, depois você aprende que ele é efêmero. Ele é passageiro e que isso não importa. O que importa é o que você constrói na tua carreira, é a soma dos teus trabalhos. E você é da época ainda de receber cartinha de fãs? Cartinha, recebia cartinha, respondi muitas cartinhas de fãs, a gente recebia lá na Central e eu fazia santinho, um santinho com assinatura, um beijo, a gente fez muito. Mas era gostoso. E fiz muito baile de debutante. Olha aí, naquela época. Sim. Eu me lembro de um baile de debutante que é muito emocionante, porque você, de alguma forma, você se transforma no sonho de muitas adolescentes, né? Vira o mito do príncipe encantado. Então eu fui no sul da Bahia e o clube onde as meninas dançavam, o chão era de terra batido. Elas eram muito pobres. E você era sorteado para dançar, a primeira valsa, você dançava com todas. Mas a primeira menina que eu dancei, ela não tinha sapato. Ela estava linda, toda de branco, mas ela não tinha sapato. E aquilo é uma recordação que eu guardo com carinho, quer dizer, o sonho dela, ela fascinada, dançando com atores de televisão e pobre, sem sapato. O Brasil, né? Os contrastes brasileiros.
Cláudio, você nunca foi um ator que ficasse preso a um contrato de televisão exclusivo. Não. Você fez Record, você fez SBT, enfim, fez grandes novelas em todas as emissoras. É assim que o ator deve funcionar? É legal? Hora está em São Paulo gravando uma novela numa emissora, hora está no Rio gravando em outra. Eu acho que sim, Rodolfo, porque eu acho que o ator tem que ir onde tem trabalho e ele tem que também, assim que eu terminei Fera Ferida, o SBT formou um núcleo de televisão muito forte aqui em São Paulo. O Silvio Santos resolveu investir muito na cidade cenográfica, nos estúdios, gastou muito dinheiro, investiu dinheiro mesmo. Então veio Juca de Oliveira, veio Débora Bloch, As Pupilas do Senhor Reitor, era a novela, Luciana Braga, Tuca Andrada, Du Moscovis, enfim, um elenco, todo mundo comentou lá na Globo, vamos para o SBT, que o SBT está investindo. Como eu sou aqui de São Paulo, eu falei, eu seria o ideal, e eu fui convidado pela irmã do Faustão, que era a diretora artística da SBT. Lucibara Parisi. Isso. E o texto era lindo, o personagem era lindo, era o Manuel do Alpendre, um personagem que era um menino órfão, pobre, que andava descalço e andava num cavalo sem sela. Mas ele só era alegria, ele só era humildade. Era um personagem que costurava toda a novela. Você se baseou na menina lá de uma certa forma. De alguma forma foi, é verdade. Não é? E o cavalo sem sela também, eu aprendi a cavalgar, encontrei um cavalo que eu não tivesse medo, enfim. Então foi uma novela muito bonita, ou seja, eu vim para o SBT porque surgiu um projeto interessante. E depois aqui em São Paulo, a Record também me chamou para novas novelas e eu fui fazer, eu não tinha contrato. E isso não impediu a Globo de me chamar de volta. Eu voltei para a Globo, fiz outras novelas, fiz uma minissérie, Um Só Coração, da Maria Adelaide Amaral, na Globo. Ou seja, eu ia onde o trabalho me chamava. E entre as novelas, eu não ficava parado, eu fazia teatro. E depois dessa novela das Pupilas do Senhor Reitor, que tinha Luciana Braga no camarim, no elenco, no camarim, eu e ela conversando, a gente falou, o que a gente vai fazer agora depois da novela? De novo desempregados. A gente falou assim, vamos montar uma produtora, vamos montar uma empresa de produções e vamos fazer teatro. E me associei a ela, montamos uma empresa de produção, pegamos o telefone, ligamos para alguns dramaturgos. Você tem texto de teatro, a gente está querendo produzir, a gente está querendo começar a fazer nossa carreira no teatro. Ligamos para vários, todos eles riram um pouco, falaram assim, não tenho, dois jovens loucos. Até que o Flávio de Souza, que é um dramaturgo muito bacana aqui de São Paulo, ligou de volta e falou, olha, escrevi 4 páginas de uma peça para vocês dois. Leem aí, se vocês gostarem eu continuo. E a gente adorou, era uma história de um casal jovem, e fomos atrás de patrocínio. Na época a Shell estava começando a patrocinar via Lei de Incentivo à Cultura, que era recém-promulgada, e começamos a produzir e fazer a nossa história, viajando pelo Brasil, fazendo teatro, quer dizer, abriu-se uma nova janela de oportunidade na carreira, montamos essa peça, perdemos dinheiro, porque a gente não sabia administrar, mas a gente acabou feliz. Mas a experiência valeu a pena. Valeu a pena, porque a gente viu que tinha outra possibilidade. E é no teatro que realmente que a tua carreira acontece, onde você é desafiado, é fazer todo dia aquele texto, quando o público está em contato direto com você. Com a experiência teatral, você faz televisão facilmente. Quando um ator faz muito teatro e se envolve por trás do espetáculo, né, como você se envolveu com produção e tal, quando ele vai para a televisão, ele vê a TV de uma forma diferente, ele vê a novela, a minissérie de uma forma diferente? Eu acho que ele entende, quando você começa a produzir, você entende o que está por trás de todo o processo de produção de uma peça. Desde o começo, desde a construção do projeto, da formação do elenco, da contratação do diretor, do projeto de cenografia, do projeto de iluminação. Quando abre a cortina, você tem todo o histórico de como foi produzir aquela peça. Então a tua relação com estar em cena é uma outra relação. Quando você volta para a televisão com essa experiência, você também entende que a televisão é um ritmo de produção alucinado, porque eles precisam entregar um capítulo por dia. Isso dá muito trabalho.
né? Você gravar uma cena, você demora às vezes horas. Imagine gravar um capítulo inteiro. Então você, de alguma forma, você aprende a ter mais paciência, por exemplo, de esperar, porque na televisão espera-se muito para gravar. Então você... No cinema, espera-se muito. Cinema nem... Nossa! Cinema, às vezes, é uma cena por dia. Então você vem com essa experiência de produção, você, de certa forma, você evolui também na televisão, você entende o papel de cada um, você dá valor para aquele cara que está na câmera te filmando, entendeu? Porque você precisa estar atento a ele, porque você faz alguma coisa errada, vai ter que regravar, vai prejudicar o trabalho dele, enfim. O resultado da televisão depende muito do câmera, depende muito dos técnicos, né? Então você começa a dar valor a esses profissionais. Aos poucos você foi se afastando da televisão e das novelas e minisséries para se dedicar mais ao teatro? Isso aconteceu naturalmente? Foi uma opção sua? Eu acho que foi um pouco... acho que foi acontecendo naturalmente. Porque eu sempre que terminava uma novela, eu voltava para o teatro. O teatro, para mim, me fascina, porque esse processo de produção e de construção de um projeto, na verdade, é a realização de um sonho que você tem. Você tem uma ideia, você lê um texto, você se fascina por aquele texto, você convida os diretores, o elenco, você forma um grupo e você monta aquilo. Tem uma relação muito mais pessoal com o resultado do teu trabalho artístico do que a televisão. Então, ao montar a minha produtora, eu todo ano tinha projetos e eu ia viabilizando. Até que eu fiz um projeto teatral, que eu recebi um texto de um jornalista, e era um texto fascinante, a história de um pai e de um filho, e eu mostrei para o Paulo Autran. E o Paulo ficou fascinado por aquele texto. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, o Paulo gostou de um texto, eu vou produzir um texto com o Paulo, está em cena só eu e ele, com o Paulo Autran. E quando eu estava nos ensaios, o Denis me chamou de novo para fazer uma minissérie chamada JK, se não me engano. E ele tinha me convidado antes, eu tinha aceito, mas aí quando demorou a produção da minissérie, ele falou, Cláudio, agora eu tinha falado para ele, eu estou ensaiando com o Paulo, vou precisar fazer, tá no teatro à noite. Quando foi na reunião de elenco com ele, ele falou, então, Cláudio, você aceita o personagem, só que a gente vai ter que ir para Minas, gravar muito, porque o Juscelino, Kubitschek, JK, mineiro. A gente vai gravar nas locações em Minas. Eu falei, eu topo deles, mas eu estou em cartaz com o Paulo, Autran, no teatro. Ele falou, em São Paulo não vai dar. Você vai ter que deixar o teatro para fazer essa novela, essa minissérie. Eu falei assim, como é que eu vou pôr um substituto para o Paulo Autran? Eu acho que nessa hora eu optei pelo teatro. E optei por estar do lado desse grande ator. Mas, de certa forma, foi uma opção. Talvez isso tenha, de alguma forma, foi uma escolha natural, né? Tá. É lógico que o Denis, na hora, ele ficou chateado, mas depois conversamos várias vezes. Mas isso aí, a partir daí, eu fui me afastando um pouco. Mas voltei a fazer televisão. Eu fiz depois, acho que I Love Paraisópolis, fiz uma série para o Discovery. Então, foi aí que o caminho como produtor se revelou mais forte para mim. Como é que é estar ao lado desses baluartes do teatro brasileiro? Você esteve ao lado de Paulo Autran, de Sérgio Manberti, de Elias Andreato e sei lá mais de quantos. Como é que é estar com esses mitos, né? O que é que eles te ensinam? Eu acho que eles ensinam tudo. A experiência com o Paulo Autran foi uma experiência muito enriquecedora, porque éramos só eu e ele em cena. O espetáculo era a história de um pai e de um filho, da relação dos dois, uma história muito bem construída, numa igreja. O Paulo fazia 3 personagens e era um pouco autobiográfico sobre um filho que descobre que a mãe traía o pai com o sócio, ou seja, e ele se sentia reprimido por isso. Era uma história triste. O nome desse espetáculo? Chamava-se Adivinhe Quem Vem para Rezar, do Dibe Carneiro Neto. E a estreia desse espetáculo foi uma comoção. As pessoas se emocionaram em cena.
choraram, se emocionaram porque era uma história triste, ao mesmo tempo uma história bonita. Acabou a peça, o Paulo no camarim virou para mim e falou assim, isso não vai dar certo, isso não vai ser sucesso. As pessoas estão chorando, as pessoas têm que rir, vem ao teatro para rir. Eu falei, Paulo, mas é uma história triste. Aí ele falou assim, não, vamos dar um jeito. Era o Elias Andreato que dirigia, nós vamos dar um jeito. A gente foi mudando, Rodolfo, as entonações das falas, aquilo se transformou numa grande comédia. Lógico que a história não mudou, mas só a composição dos personagens, e foi um sucesso, a gente viajou o Brasil inteiro. E outra experiência fascinante foi que no Rio de Janeiro, com o espetáculo, todo domingo o Paulo queria almoçar com a Tônia Carreiro. E lá ia eu, dirigindo o carro, levando o Paulo, sentávamos, Tônia, Paulo e eu, na casa dela. E eles falavam de teatro, e eles falavam da história, da paixão deles pelo teatro. Ela contava os casos da companhia que eles tiveram, ela tinha os pôsteres das peças dos dois no porão, e me levou, e cada peça era uma história, cada pôster era uma história. Isso é impagável para um ator. Né? É uma experiência fascinante. Então, você conviver com esses monstros da interpretação, para mim foi uma faculdade que eu não fiz, né? Como disse, sou economista, e para mim foi onde eu aprendi o que é fazer teatro, a arte de interpretar, enfim. Se você tivesse uma proposta para apresentar um programa, você apresentaria? Apresentaria. Você apresentou, inclusive, né? Eu apresentei o Globo Ecologia durante muitos anos. Foi uma proposta muito interessante que veio da Fundação Roberto Marinho e também entendi, era uma outra técnica, era uma técnica de falar para a câmera, tinha lá como é que chama? O verde atrás? Enfim, o fundo falso, chroma key, né? Chroma key. E aí eles punham as imagens do programa de ecologia. Às vezes eu fazia locações, a gente fazia as chamadas lá no Rio de Janeiro, enfim, em algum jardim botânico, algum lugar bonito. Outras vezes eu viajava, mas foi uma experiência muito bonita de fazer. Por quê? Porque ela envolve não só a apresentação, ser um apresentador para a câmera, como também a narração, quando as cenas aparecem, ou seja, você narra o filme inteiro, né? O programa inteiro. Então foi muito bacana. E tive uma experiência interessante também, que foi uma espécie de sai de baixo, na TV Cultura, que era um programa chamado Senta que lá vem comédia, onde você pegava vários comediantes, dramaturgos, Martins Pena, enfim, e a gente gravava, a gente estudava, ensaiava, ensaiava com o público para a câmera dentro de um teatro, depois fazia a gravação. Cláudio estreia o Senta que lá vem comédia, o primeiro episódio é Defeito de Família. É verdade, eu não lembro. Eu estava lá, por isso que eu sei. E que foi, na verdade, um dos mais elogiados de todos os, 25 programas que tiveram do Senta que lá vem comédia, porque realmente o público riu muito, né? Riu muito, são textos ótimos, né? Textos de comédia, de costumes, quer dizer, não sei se a direção era do John Herbert, do Johnny, que também um grande ator. Enfim, outra experiência fascinante. Então eu acho que quando eu digo que uma pessoa é um ator, eu acho que ela tem que ter experiência por tudo isso. É programa ao vivo, pena que eu não peguei as novelas gravadas ao vivo, né? Mas a Laura me contava muito dessas histórias. Mas fazer televisão, fazer cinema, fazer teatro, fazer vários tipos de teatro, fazer teatro realista, fazer teatro experimental, enfim, você produzir teatro. Aí que você pode ser chamado de ator mesmo, porque você tem todas as experiências possíveis, né? Mesmo que isso não te leve a uma fama. E quem tem saudades hoje do Cláudio Fontana pode vê-lo aonde? Além das reprises. Das reprises, pode ver no teatro. É no teatro que eu estou sempre, né? Acabei de fazer um espetáculo chamado A Última Sessão de Freud, sobre a vida do Freud e de um estudioso irlandês. E estou com projetos novos, de fazer meu primeiro monólogo. Enfim, acho que é no teatro que podem me encontrar sempre.
Recentemente você esteve num espetáculo brilhante que eu tive a oportunidade de assistir, que foi do Shakespeare, né? E fala um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa experiência de... Porque Shakespeare está no teatro sempre, né? Todo mês. Como é que é essa experiência? Essa experiência foi mais uma parceria que eu tenho com o Gabriel Vilela, né, que é o diretor, e esse é um texto, o Hamlet é um texto conhecido por todo mundo, quem não conhece a história de Hamlet. Mas esse texto, particularmente, é o primeiro Hamlet. O primeiro Hamlet é um texto que dizem que foi encenado pela primeira vez em Londres sobre a história do Hamlet. Ele é um texto mais curto, ele é mais condensado, tem menos cenas. Então ele é mais adaptado para a realidade de hoje. E ele ganhou tradução em português pela primeira vez. Então foi a primeira vez que a gente encenou o primeiro Hamlet no Brasil. Isso nos motivou a fazer, né? Você fazer um clássico, mas com uma visão mais enxuta. E o Shakespeare fez isso muito. Ele fez versões curtas de todas as peças famosas dele. Rei Lear, Macbeth. A Macbeth já é bem curta, mas o Rei Lear e o Hamlet têm essas versões mais curtas que foram publicadas há uns 10 anos nos Estados Unidos, estão sendo publicadas agora em português no Brasil. E eu fiz o Rei Cláudio, que é um personagem fascinante, que é o vilão, né? E é um rei muito mais maldoso, arquetipicamente falando, ele é mais vilão mesmo, né? Mais colorido na vilania. E isso foi fascinante. Trabalhar com o Gabriel é uma oportunidade de você fazer personagens que não são realistas. Então o andar do personagem é outro, a voz é outra, os figurinos dele são deslumbrantes. Você entra num mundo completamente... O teatro tem esse grande poder de provocar a reflexão da plateia e, mais que isso, provocar a imaginação da plateia, né? As pessoas elas são instadas a imaginar aquele mundo diferente. Então o Gabriel, que trabalha com uma linguagem não realista, por exemplo, um fio de lã vermelho na nossa boca, é um sangue, entendeu? Então você obriga a plateia a imaginar, a sair do mundo realista do dia a dia. Então foi uma produção maravilhosa que eu acabei de fazer e, enfim, estou atrás de novos projetos. Legal. Eu queria encerrar essa nossa entrevista com você dando assim, para quem está começando na carreira, para quem quer galgar todos os caminhos aí que o Cláudio Fontana e vários outros atores já galgaram, o que é preciso ter em mente? Eu sempre digo que eu acho que você precisa de 4 grandes tópicos. Vamos dizer. A primeira coisa é estudar. Eu não estudei teatro, quer dizer, acabei estudando durante a minha carreira. Mas se eu tivesse estudado antes, talvez eu fosse um ator melhor, talvez tivesse me preparado melhor para todos esses trabalhos que fiz. Então é preciso estudar. Estude teatro. Tem várias faculdades de artes cênicas em São Paulo, no Brasil inteiro. É preciso estudar para você conhecer os autores, os personagens e isso vai te ajudar. Mesmo que você não faça teatro, vai te ajudar depois se você fizer cinema, televisão. É preciso estudar. Depois é preciso talento. Talento é uma coisa que você vai descobrir fazendo, né? Se você tem talento para você fazer um personagem, para você desenvolver esse personagem, se você tem talento para falar com a câmera, para ficar desinibido e relaxado na câmera, tudo isso é através da experiência. Nos próprios cursos de formação de ator, você trabalha com câmera, então isso é um exercício para você descobrir se você tem talento. Depois você precisa de vocação. Como em qualquer outra carreira, a carreira artística é uma carreira que depende de relações pessoais. Você nunca faz teatro sozinho, você precisa de um grupo. Na televisão também, você se relaciona com diretores, com outros atores. Você precisa ter um relacionamento cordial, né, generoso com os outros atores. Você não pode ser uma pessoa presunçosa, enfim. Você precisa ter vocação para lidar com fama, né, com vaidade de outros colegas. Tudo isso você precisa ter vocação para essa carreira. E por último, sorte. Como em qualquer outro lugar na vida, você precisa ter sorte, em qualquer outra profissão.
você precisa estar na hora certa, no lugar certo, conhecer pessoas certas para te convidarem para trabalhos certos, fazer opções enfim, que te ajudem a melhorar a tua carreira. Então, eu acho que é isso. Mas o mais importante é o estudo. Muito bom. Então, quero agradecer ao Cláudio Fontana pela oportunidade. A gente conhecer um pouco da história de um jovem ator, já que, né? Agora você acertou. Mas que, enfim, que tem uma carreira aí muito bonita e são mais de 30 anos de carreira, não? Mais de 30 anos de carreira. Mais de 30 anos de carreira. A maior parte no teatro, mas eu fiz acho que mais de 15 novelas e programas. Então foi uma carreira... E fiz 2 filmes também. 2 filmes. Um sobre a vida do Zico e um outro filme de um financista, enfim, que não gostava de São Paulo, odiava o mercado financeiro. Foi uma experiência fascinante porque esse primeiro filme que eu fiz ainda era película. Então enquanto você filmava, você ouvia o barulhinho da câmera filmando. Hoje não tem mais, né? Hoje é tudo vídeo. Muito bom. Cláudio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E vamos em frente e fique curtindo aí que o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão tem muito mais entrevistas interessantes para trazer para vocês.